Movimento negro e o racismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o racismo nos Estados Unidos e no Brasil, tá bom? Falar um pouquinho começar com um artigo de lei, e não dá para iniciar falando de racismo sem falar do artigo de lei. Racismo no Brasil é crime. Ó, artigo 5º da Constituição Federal, sabe aquele artigo 5º, aquele que começa: somos todos iguais, né? Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena nos termos da lei, ou seja, reclusão, cadeia, é crime. Racismo no Brasil é crime. É inafiançável. Por que inafiançável? Porque depois de preso, o sujeito não pode pagar fiança, não pode pagar dinheiro para poder sair. E por que imprescritível? Que ele não prescreve. Não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos crimes prescrevem. Ou seja, o sujeito pratica um crime aqui, se a justiça não alcançar ele depois de determinado tempo, eu falo determinado tempo porque tem cada tempo para cada crime, são diferentes, ele fica livre. Nesse caso, não. Praticou crime de racismo, pode passar décadas, entendeu? O sujeito pode responder por ele, beleza? O texto começa com as últimas falas do George Floyd, né? Não consigo respirar, lembra? Enquanto era sufocado por um policial nos Estados Unidos, o que levaram milhares a protestarem contra o racismo e a violência policial. Então, acendeu de novo essa discussão por causa desse ato bárbaro do policial nos Estados Unidos, né, que pisou na cabeça e matou o homem negro enforcado. Isso fez com que desencadeasse várias manifestações, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Os Estados Unidos, por que existe racismo no mundo principalmente mais forte nos Estados Unidos? Os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, né? Utilizou mão de obra escravizadas por séculos, né? O fim da escravidão nos Estados Unidos foi em 1863, um pouquinho antes do Brasil. O Brasil foi em 1888. Não significou a liberdade e a igualdade na prática. Então acabou, assim, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, acabou a escravidão, mas na prática continuou o racismo, né? Não significou para os negros e pardos liberdade e igualdade. Martin Luther King, o texto também cita ele, esse aqui foi um grande líder, né, norte-americano contra o racismo e a favor da igualdade. Fez um discurso em 1963 que se tornou um hino em defesa da igualdade. Deixa eu ler um pedacinho do discurso dele. Começa assim, ó: tenho um sonho em que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos ex-escravos e os filhos dos ex-donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da Irmandade, ou seja, a união de todas as pessoas, independente da cor. É um discurso bem pacífico e que significa um hino bem atual, um hino para combate ao racismo, a essa chaga. Brasil. O Brasil tem um racismo, mas de um pouco diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são racistas declarados, né? Aqui é o mito da democracia racial, o mito de que somos todos iguais. Na prática, somos todos iguais? O artigo 5º começa lá: somos todos iguais perante a lei. Né? Um exemplo de que não somos todos iguais, e está gravado aí, não sei se vocês acompanharam na mídia, 2 exemplos. Um policial nos Jardins deu voz de prisão para um homem rico, né, lá na mansão. Ele nem entrou na casa, nem entrou. De longe, ele foi humilhado por um homem, por um morador rico dos Jardins, né, dizendo que o salário do policial era miserável, que ele ganhava 300 mil reais por mês, era empresário, e que lá não era favela, lá era Jardins. O que fez o policial? Colocou o rabo entre as pernas e foi embora. E o homem ficou livre lá no celular, debochando do policial. E aí teve uma outra cena do policial na favela, na periferia. O que fez o policial? Meteu o pé na porta, entrou, derrubou a mulher, quebrou a perna e pisou na cabeça da mulher e ficou em cima da cabeça da mulher. Entendeu? Como funcionam os agentes do Estado para a pessoa rica e para a pessoa pobre no Brasil é diferente. É diferente.
E por que não somos iguais na prática? Desigualdade social, gritante, a ausência de políticas públicas e reparadoras. A política reparadora seria a cota é uma delas, mas é pouco, precisa ter mais. A gente sabe que as pessoas que lutaram contra a ditadura militar, de 64 a 85, foram presas, torturadas, muitas mortas, e as famílias foram indenizadas. E por que então que os negros não são indenizados por mais de 3 séculos dos seus ancestrais que foram escravizados? Direitos básicos como saúde, educação, moradia digna, né? Violência policial na periferia, que já foi citado. E aí o texto traz uma pesquisa de 2017, 75% das vítimas de homicídios são negras. E aqui está incluído pardas e negras, né? Olha, 75% das vítimas, né, são negras. Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira, filósofa negra brasileira, diz o seguinte, que é preciso discutir o lugar social da branquitude. O que isso quer dizer? Você chega, por exemplo, num banco, você vê lá os gerentes, né? Por que aquele gerente é branco, né? Por que e os pais dele, né, ocuparam também... o que fizeram os pais deles para eles ocuparem aquele lugar? Você chega, por exemplo, na faculdade de medicina, você vê lá a imensa maioria, se não quase, se não todos, são estudantes e médicos brancos, tá? E por que ele é médico, né? Por que ele teve acesso ao curso de medicina, né? Quem foi os pais dele, os avós? Né? Então é discutir o lugar social da branquitude, por que está numa situação tão privilegiada, e aí se você for ver ao contrário, por que a imensa maioria dos garis são negros ou pardos, né? Então é discutir o lugar social da branquitude, e dos negros nem precisa discutir, a gente já sabe, né? E a Angela Davis, que é uma filósofa e professora norte-americana também, ela cita uma frase que é fundamental para combater o racismo. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então, para quem não é racista, isso é pouco, precisa ser antirracista, precisa combater o racismo. E aí, para finalizar, uma prova de que a sociedade brasileira é preconceituosa, racista e maldosa, uma parte da sociedade brasileira, foi a eleição do Bolsonaro. Porque é só analisar os discursos do Bolsonaro como deputado, 30 anos no poder lá em Brasília. Faz uma análise dos discursos dele como deputado, a gente vai ver em quem a gente elegeu para ser o presidente desse país. Até a próxima.